Ego é o papel que a gente assume na sociedade. Ego é o nome que você recebeu no nascimento. Ego é o seu corpo físico. Ego é a sua parte racional. Na verdade, nós assumimos vários papéis na vida. Você pode assumir o papel de mãe ou pai quando está em casa com a sua família. O papel de filho, filha quando está com seus pais. Assume a postura de um profissional no trabalho. Enfim, em cada ambiente nós podemos vestir máscaras. Mas e quando nós temos que fazer uma escolha? É o nosso ego tentando fazer com que a gente se enquadre aos padrões sociais, ou é a nossa intuição, que é aquela nossa parte mais profunda, ligada ao subconsciente? Nem todo mundo sabe distinguir o ego da intuição. A gente se pergunta: será que eu estou viajando na maionese? Será que isso é um sinal, uma premonição? Só para dar um exemplo, uma vez eu estava na academia. Nessa época, minha filha tinha uns 3 ou 4 anos. Então, para não sair do trabalho, ir em casa, me arrumar para ir à academia e correr o risco da minha filha me prender, chorar, querendo atenção, eu saía do trabalho e já ia direto para a academia. Eu ficava bastante tempo fora de casa. E num determinado dia, enquanto eu andava na esteira, me veio uma intuição para parar a atividade e olhar o celular que estava guardado na bolsa. Só que meu ego agiu e falou: "Ah, você não vai parar agora, né? Que vício de celular. Olha que nessa época não existia WhatsApp e nem Instagram. Então eu continuei caminhando na esteira. Só que aquela sensação estranha continuou. E aí veio mais forte ainda o pensamento para parar e olhar o celular. Foi quando eu pensei que poderia ser alguma coisa com a minha filha, já que eu saía de casa cedo e só voltava à noite. Eu parei a esteira e fui olhar o bendito celular. Tinha umas 10 ligações perdidas no meu pai. Meu coração apertou na hora. Eu pensei: caramba, aconteceu alguma coisa. Liguei e meu pai disse que meu irmão havia caído da moto, tinha se envolvido em um acidente e machucou uma senhora. Já faz uns 10 anos que isso aconteceu, mas depois desse dia eu comecei a prestar atenção nessa voz mental que conversa comigo, porque nós estamos inseridos num campo de energia que conecta tudo o que existe. Meu pai e minha mãe, com um desejo intenso de falar comigo, enviaram pensamentos, e como pensamentos são energia, eles chegaram até a mim como um alerta, uma informação que naquele momento eu não consegui interpretar claramente por causa do meu ego, que tentou bloquear o sinal que foi emitido. Então, qual é a melhor forma de saber se é o seu ego ou é a sua intuição? A melhor forma é prestando atenção nas suas emoções. Quando você pensa em algo e fica na dúvida se está viajando na maionese ou não, o que você sente? No meu caso, lá nesse dia da academia, eu senti desconforto, preocupação. As nossas emoções funcionam como um radar que emitem sinais. Esses sinais que vêm do campo de energia que nos cerca são decodificados pelo nosso cérebro. O cérebro então reage liberando neurotransmissores, que são hormônios compatíveis com a informação recebida. Essa reação biológica pode ser forte, como uma explosão de alegria ou de medo, mas também pode ser sutil. Por isso é tão importante a gente se conhecer o próprio corpo, as emoções frequentes. Só dessa forma você vai saber interpretar aquilo que você pensa da melhor maneira. Se você sabe que é uma pessoa ansiosa e fica sem dormir direito antes de uma prova ou uma entrevista de emprego, então não pode considerar que é a sua intuição dizendo que não é esse o melhor emprego para você. Provavelmente isso é o seu ego querendo te proteger de uma situação nova. Nós, seres humanos, temos resistência àquilo que é novo e por isso sentimos medo daquilo que nós achamos que não temos o controle, porque nunca experimentamos antes.
É o medo do desconhecido que paralisa. Todos nós sentimos medo, mas saber usar a intuição é um exercício que pode te ajudar a seguir por um caminho mais leve na tomada de decisões. Aliás, o medo é emoção de baixa frequência e te faz achar que você é um indivíduo que está separado de tudo, e quando na verdade você faz parte do todo. Tudo o que acontece com você acontece ao seu redor e vice-versa. Em termos de energia e física quântica, não existe o aqui dentro e o lá fora. É tudo uma coisa só. Somos todos um. Joseph Murphy já escreveu no livro O Poder do Subconsciente que, da mesma maneira que animais captam vibrações de medo, numerosas pessoas são igualmente sensíveis. Os pensamentos que você acredita que estão ocultos são, na realidade, irradiados por sua voz, expressões faciais e linguagem corporal. Isso é verdade tanto no que te interessa, a pensamentos positivos, quanto negativos. Sua conversa interior, representando seus pensamentos e sentimentos, volta sob a forma das reações dos outros a você. Não existe uma técnica milagrosa que desperte a intuição. Ela já existe e vive através de você. Acho que em algum outro vídeo eu comentei sobre uma suposta teoria que diz que as mulheres são mais intuitivas que os homens por uma questão histórica. Enquanto os homens historicamente viveram para o mundo externo, para o trabalho braçal, com a parte lógica e racional mais desenvolvida, as mulheres, por outro lado, passaram séculos cuidando exclusivamente da casa, dos filhos, numa postura mais introspectiva, desenvolveram sua intuição, que foi passando de mãe para filha. Verdade ou não, eu não sei, mas faz sentido para mim. Homens e mulheres possuem tanto a energia feminina quanto a masculina dentro de si. O desafio é equilibrar o feminino e o masculino dentro de nós. Intuir é sentir. Osho, em seu livro chamado Intuição, O Saber Além da Lógica, escreveu que o intelecto, que é a razão, o nosso ego, tem sua utilidade, mas por alguma infelicidade ele se tornou o senhor de todo o seu ser. Isso criou imensos problemas no mundo. O intelecto, nossa parte racional, é útil no mundo e todos os seus sistemas educacionais são técnicas para evitar o coração, que é a nossa intuição, e tirar a sua energia diretamente da cabeça, que é a razão. O coração pode criar problemas para a cabeça. O coração não conhece nada de lógica. O coração tem um centro de funcionamento totalmente diferente, e esse é a intuição. Ele conhece o amor, mas o amor não é uma mercadoria de alguma aplicação no mundo. Ele conhece a beleza, mas o que você vai fazer com a beleza no mercado? As pessoas do coração, os pintores, os poetas, os músicos, os dançarinos, os atores, são todas irracionais. Elas produzem grande beleza, elas são grandes amantes, mas estão completamente deslocadas numa sociedade que é organizada pela cabeça. Os artistas são considerados pela sociedade quase como párias, um pouco malucos, um tipo de gente insana, visionária. Ninguém quer que os seus filhos se tornem músicos, pintores ou dançarinos. Todos querem que eles sejam médicos, engenheiros, cientistas, porque essas profissões compensam. A pintura, a poesia, a dança são perigosas, arriscadas. Você pode acabar simplesmente como um mendigo na rua, tocando flauta. Uma pessoa sensata, sábia, é aquela que cria uma harmonia entre a cabeça, que é a razão, o coração, que é a intuição, e o corpo, que é o instinto. Nessa harmonia se chega à revelação da fonte da própria vida, o verdadeiro centro, a alma.
E esse é o maior êxtase possível, não só para os seres humanos, como nesse universo inteiro. Nada mais é possível. O Osho diz que é a favor do instinto. Se você for a favor totalmente do instinto, será muito fácil encontrar o caminho para a intuição, porque os dois são a mesma coisa, muito embora atuem em níveis diferentes. Um atua no nível material, a outra no nível espiritual. Aceitar a sua vida instintiva com absoluta alegria, sem nenhuma culpa, ajudará você a abrir as portas da intuição, porque o instinto e a intuição não são diferentes, apenas os seus planos são diferentes. E assim como o instinto funciona admiravelmente, em silêncio, sem nenhum ruído, também a intuição age da mesma forma e até mais silenciosa, de uma maneira muito mais admirável. Então, exagero ou não por parte do Osho em falar que artistas são malucos porque só agem com o coração, que é o órgão da intuição, o que ele quis dizer é sobre o equilíbrio que precisamos ter em nossas vidas. Não só agir pela razão, nem só pela intuição, e nem só por instinto, que é o nosso lado mais primitivo, mas encontrarmos um equilíbrio entre mente, corpo e espírito. E a intuição está relacionada ao espiritual. É a parte que a gente não consegue explicar. Ela simplesmente acontece quando a gente permite que isso aconteça. Quando o Osho compara a intuição com o instinto, é sobre permissão que ele quer dizer. Assim como deixamos a nossa parte instintiva trabalhar naturalmente, ninguém controla a respiração, a quantidade de oxigênio que entra no corpo, o número de batidas do coração, a necessidade de reprodução e sobrevivência. A intuição também precisa ser manifestada de forma plena. A ciência não explica a intuição. Não existe uma máquina para captar e medir a intuição. Mas eu trouxe esse tema para o canal porque considero importante, já que aqui os vídeos que eu faço são de forma intuitiva e considero a existência de uma energia superior que pode ser acessada quando estamos abertos a receber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.